Muito bem, estamos aqui juntos com a psicóloga Thalita Del Toto em mais um encontro onde ela passa para a gente muitas informações importantes na área comportamental, para os pais, inclusive, né, de crianças, de adolescentes. E hoje o tema que nós vamos conversar é sobre medo. Thalita, mais uma vez, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, né, para passar para os nossos internautas essas informações. E assunto medo, né? A gente define medo de várias maneiras, né? Mas no que consiste o medo realmente? Boa tarde, Dani. Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aí, né? Esse assunto do medo é um assunto muito pertinente por conta de que existe uma ideia de que o medo é algo ruim, né? A gente tem esse conceito de que o medo é algo ruim. E, na verdade, o medo é algo com o qual a gente convive uma vida toda e a gente nasce com ele, é algo inerente ao ser humano. Assim como os demais Né? sentimentos, diríamos assim, Exatamente. né? E o medo, ele nos impede muitas vezes de correr alguns tipos de risco. O problema é quando esse medo ele começa a gente começa a perder o controle desse medo e aí ele começa a atrapalhar a nossa vida, a nossa convivência, a nossa rotina, né? Então, quando a gente perde o controle dessa sensação de medo, aí sim é algo que a gente precisa rever e pensar com mais cuidado. E aí, pensando nas crianças, né? A partir de qual idade a criança começa a apresentar esse medo ou esses medos? A criança, inicialmente, a gente começa a perceber esses medos nas crianças entre 3 e 4 anos, que é a idade onde elas começam a ter medo de palhaços, de figuras assim, que a gente encontra nas festas, medo de bomba, medo da chuva, de barulhos muito fortes. Então, esse primeiro momento é quando a gente começa a perceber os medos nas crianças. Posterior a essa idade, é comum a gente encontrar crianças entre 5, 6 e 7 anos com outros tipos de medo, mas também medos significativos e que a gente precisa observar com carinho quando esses medos estão acontecendo. Nessa idade entre 7 e 8 anos, então é comum ter medo de ficar no escuro, é medo de monstros, medo de vampiro, medo de zumbis. E dentro desse contexto tem tido muita procura dos pais para essa orientação, na verdade. E neste caso, como é que nós podemos observar que esses medos, essas sensações, né, que as crianças, que a criança apresenta, no caso, elas passam a ser prejudiciais na vida dessa criança? Elas são prejudiciais quando essa criança ela deixa de fazer algumas atividades que são comuns, né, ao dia a dia dela, como por exemplo a criança não quer mais ir para a escola, a criança não quer sair de casa sem os pais, a criança não quer ficar sozinha em um cômodo dentro do ambiente da casa, a criança não vai ao banheiro sozinha, a criança deixa de participar de festas com amigos, a criança deixa de ter toda a convivência que ela está habituada a fazer, ela abre mão de tudo isso e ela acaba limitando a vida dela. E neste caso, o que a gente pode fazer para ajudar essa criança, Thalita? A primeira dica que eu posso dar para os pais é que eles tentem entender o que está acontecendo com essa criança e de onde estão vindo esses medos. Né? Muitos medos estão acontecendo hoje e isso é um alerta para os pais em relação à quantidade de informação que essas crianças têm acesso sem um controle desse adulto. Então, os jogos que essas crianças estão jogando, o índice, a incidência de crianças jogando jogos que são para maiores de 18 anos, crianças que têm 5, 6, 7, 8 anos, é altíssimo. Então, assim, os pais muitas vezes pensam, tá lá, tá jogando um joguinho, tá se divertindo, tá quietinho, e na verdade está oferecendo um material que deveria ser lúdico, mas em contrapartida esse material ele está prejudicando o desenvolvimento dessa criança. Ou seja, uma coisa que aparentemente é inofensiva, na verdade está prejudicando toda uma construção de identidade, o que favorece muitas vezes essa questão de amedrontar a criança de uma forma muito involuntária, né? Sem que a gente perceba, as Sim. coisas vão acontecendo no dia a dia. Sim, esses pais muitas vezes não têm a consciência de que isso está acontecendo. Então, o primeiro passo é verificar as redes que essas crianças acessam, é verificar os tipos de jogos que essas crianças jogam. Vai lá, pesquisa se a faixa etária é adequada para a sua criança, se ela está jogando jogos que é para a idade dela. A partir daí, a gente vai entender do que essa criança realmente tem medo. Normalmente, quando a gente senta para conversar e para falar de medo com a criança, no primeiro momento ela tem um receio, depois ela vai
trazendo para a gente essas informações. Né? Então eu fico com medo de quando apaga a luz, eu vou dormir, eu fico me sentindo mal porque eu tenho medo que um monstro apareça ou que um zumbi apareça. Na nossa mente adulta, a gente sabe que a possibilidade disso acontecer é pequena ou zero, né? Porque tem adultos que têm medo também. E é importante a gente entender que os medos da infância, eles vêm para a vida adulta, quando não cuidados na infância, né? Então, muitos medos que parecem bobos para a gente como adultos, para a criança são medos muito reais. Então, é algo que está no imaginário dela, mas o medo e a sensação de medo que ela tem é real e faz ela sofrer muito. É importantíssimo que os pais tenham essa consciência. Né? E também os pais muitas vezes colocam esse medo nas crianças, né? Não sai lá fora, porque vai ter um monstro lá fora. Normalmente quando a gente quer que a criança se comporte em ambientes, né, com muita gente... joga situações do que realmente amedronta a criança. Exatamente, né? Não sai na rua porque o homem do saco vai pregar. A gente ainda tem essa história. Não vai lá na rua porque o bêbado vai pegar você. Bicho-papão. O bicho-papão. E aí o que acontece? Quando essa criança vai para um espaço maior, onde tem muitos adultos que ela não conhece, aí ela quer ficar agarrada no pai e na mãe. E aí eles falam, nossa, eu não sei o que acontece com essa criança. Porque em casa ela conversa, ela se comunica, quando sai num ambiente com muitas pessoas, ela fica acanhada. E aí a gente vai investigar, e como que a criança vai saber quem que é o homem do saco, quem que é o fantasma, quem que é quem vai pegar num ambiente desconhecido. Então é difícil esperar que essa criança que ela interaja ou que ela consiga se socializar em ambientes desconhecidos por conta, muitas vezes, desse medo que é colocado nela quando os pais esperam que ela se comporte. Então, contar histórias que tragam sensação de medo. É importante verificar a idade que essa criança tem, se ela tem maturidade, se ela tem condição de estar ouvindo esses tipos de história. Conversar com a criança sobre esses medos, explicar que muitos medos não são reais, mas que é normal a gente sentir medo e que esse medo ele passa e que a gente consegue ter o controle sobre ele depois de um tempo. É acalmar essa criança, né? De que isso vai passar e de que é um período, mas que você vai estar ali junto, você vai dar um suporte e que ela não vai passar por esse momento sozinha. Muito bem, tá certo então. Muito obrigada, psicóloga Thalita Deltotto, atende em Ibitinga. Gostaria que você passasse mais uma vez o endereço e o telefone de contato, Thalita. O endereço é na Rua Orestes Russi, 294, no Planalto, e o telefone é o 99158-4014. Tá certo. Thalita, que tem aí como especialidade o atendimento a crianças a partir de 2 anos de idade, fica à disposição para você que deseja aí saber mais sobre comportamento, principalmente sobre os nossos filhos. Obrigada. Eu que agradeço.